O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao longo dessa semana, a Igreja nos colocou vários trechos do livro dos Provérbios para nos catequizar, para nos ensinar. Hoje, de um modo todo particular, a Igreja nos coloca esse trecho do livro do Eclesiastes, um dos trechos mais conhecidos das Sagradas Escrituras e muito utilizado pelas pessoas que pouco entendem as Sagradas Escrituras e interpretam essa vaidade aqui que o autor sagrado está colocando, com a vaidade pueril ou com o zelo exacerbado do homem e da mulher em se cuidar, em se zelar. Não tem nada a ver com isso. Quando as Sagradas Escrituras falam de vaidade, as Sagradas Escrituras estão falando da arrogância do homem de querer caminhar sem Deus, uma palha que quer ser concreto, um ser mortal que quer ser eterno, um ser pequeno que quer ser grande. Quando o autor do livro do Eclesiástico aqui fala da vaidade, ele está querendo dizer que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que temos, nem somos nada, nem teremos nada, se não vivermos em Deus. Ou seja, o autor sagrado aqui diz que a vida do homem sem Deus é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida sem razão. E vejam quantas pessoas passam a vida toda preocupadas só em trabalhar, em ter, em possuir, e basta Deus chamar, que toda uma vida foi desperdiçada, porque tudo aí fica, ninguém leva nada. É o homem pensando que porque tem alguma coisa de valor neste mundo, essas coisas poderão dar a ele felicidade. E esse texto aqui é um texto tão profundo, porque o autor sagrado nos mostra que nós somos um nada sem Deus, e que por mais que queiramos ser alguma coisa, sem Deus nada seremos, e que só seremos alguma coisa se estivermos em Deus.
Olha que coisa profunda, que coisa poética. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol, se não tiver Deus, nada. Se não tiver Deus, nada tem, de nada adianta. Por quê? Porque vai ser uma vida sem sentido, sem razão. E a igreja justamente nos quer mostrar que nós devemos entender que toda a nossa vida ela só tem sentido e ela só desemboca em Deus. Do que adianta construir uma vida gloriosa aos olhos do mundo e ínfima aos olhos de Deus? Do que adianta tanto possuir e nada usufruir? Do que adianta passar uma vida toda trabalhando e depois morrer para os filhos só brigarem pela herança? Que é isso que a gente vê. Só brigas depois da morte. Por quê? Porque os valores eternos não foram ensinados ali dentro. Porque os valores eternos ali dentro verdadeiramente não foram pregados, não foram anunciados. Do que adianta? Nada. Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece a mesma, ou seja, o homem não foi feito por Deus para aqui permanecer. Nós estamos passando. Ontem éramos meninos, adolescentes, na maturidade da vida, já provérbios, provados, anciãos. Estamos passando e a terra permanece a mesma. Uma geração passa, outra sucede. Vejam quantas pessoas vocês conheceram ao longo da vida e que ninguém lembra mais, passaram pela vida e que as pessoas não recordam mais. Passaram. Quem lembra? Quem amou? Talvez o pai, talvez a mãe, talvez a esposa viúva que ficou, talvez o filho, talvez a filha, mas passou. Quantas pessoas vocês conheceram na meninice que ninguém lembra mais de jeito nenhum, e que morreu com orgulho, e que morreu com a vaidade da vida, e que morreu e tudo se acabou, e sabe-se lá o destino que teve. E o autor sagrado aqui nos fala exatamente sobre isso. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, onde novamente torna a levantar. É o ciclo da vida. Você morrendo, amanhã o sol vai continuar brilhando. Você partindo deste mundo, tudo vai continuar do mesmo jeito. Uma manhã, uma tarde, uma noite. Seus parentes alguns dias chorarão e depois se acostumarão com a sua ausência. E isso, por incrível que pareça, é o ciclo da vida. E logo vai acabar no esquecimento. Aqui os túmulos ainda perduram, muitos e muitos anos, mas em cidade grande, depois de 3 anos, até os restos mortais tira e abre espaço para outro. Por quê? Porque estamos passando. Porque nós não somos desse mundo. Porque não viemos para aqui viver, mas para passar por aqui. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retornar de novo o seu curso. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez deste mundo
aqui permanecerá. Tudo aquilo que Deus fez, não para este mundo, aqui não permanecerá. E nós não fomos feitos para esse mundo. Não fomos feitos. Estamos passando. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram, para tornarem a correr novamente. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. E nada há de novo debaixo do sol. Olha que coisa, não há nada de novo. Nós passamos. Não adianta, meus irmãos, querermos construir a nossa vida sem Deus. Ainda há tempo de nos convertermos. Ainda há tempo de voltar o nosso coração para Deus. É tão triste, porque esse ano de 2020, até a fé, muitas pessoas perderam. E nunca se viveu um período da história com tanta incredulidade, onde muitas vezes as pessoas tudo podem, só encontram desculpa para rezar, como sempre. Não conseguem entender e compreender que é diante de Deus que nós revelamos, que é revelado de verdade aquilo que nós somos. É diante do Senhor que se revela aquilo que nós somos. Viemos de Deus, haveremos de voltar para Deus. Viemos de Deus e não fomos feitos para vivermos neste mundo, voltaremos para Ele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nada de novo existe nesse mundo. Tudo o que nós vemos, que nós passamos, outros já viveram, outros já passaram. É como dizia um apresentador da Rede Globo da década de 80, eu era menino, mas essa frase é muito famosa. Se eu não me engano, o nome era Abelardo Barbosa, que era conhecido como Chacrinha. Ele dizia assim: na TV nada é novo, tudo se copia, uma coisa assim. Na vida a mesma coisa, nada é novo. Alguém já vivenciou isso que nós vivenciamos. E muitos já passaram, e nós estamos passando, e muitos passarão. Por quê? Porque na nossa vida só tem sentido em Deus. E é aqui que a igreja não cansa de gritar, é aqui que a igreja não cansa de exortar os cristãos para abrirem o coração, para permanecerem, para estarem de verdade em Deus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. O que sabemos é que quando chegar o término da nossa história, a única coisa que nós levaremos será uma peça de roupa escolhida por alguém que aqui ficou, só e nada mais. É a grande prova de que aquilo que é essencial nas nossas vidas é invisível aos olhos. É a prova que a fé que nós temos, que o amor que nós carregamos, é a prova que a vida que nós vivemos, ela só tem as respostas para se completar, para se preencher em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas vai chegar um momento em que você não vai estar mais na sua família. Alguns dias os seus parentes vão chorar, mas depois vão se acostumar com a sua ausência, e a vida vai continuar do mesmo jeito, e nós passaremos. A vida é assim. É por isso que a igreja sempre rezou, com muito amor, com muito carinho, a oração da Salve Rainha, chamando este mundo de um doloroso vale de lágrimas, porque é um caniço jogado ao vento
a nossa vida se não tivermos em Deus. Muitas vezes eu fico pensando como é que as pessoas conseguem construir a vida sem Deus, como conseguem de verdade viver o tempo todo sem sentir essa saudade de Deus que é tão inerente a nós cristãos, a nós católicos, essa saudade de desejarmos os céus, a uma felicidade plena que não embriaga, que não esvazia, mas que completa, mas que dá razão, mas que dá sentido. Só em Deus a nossa alma tem repouso, e é nele que nós temos a segurança das nossas vidas. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nos faça todos os dias descobrirmos o sentido da vida, que é caminharmos junto com uma pessoa que é o Senhor. Eu rogo a Deus nosso Senhor, para que todos nós possamos nos converter, nos entusiasmar em servir a Deus e com dignidade buscar aquilo que é essencial nas nossas vidas, para nos completarmos, para nos preenchermos totalmente em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.